O carisma é uma virtude desenvolvida em diversos fatores, como por exemplo a oratória, que no decorrer da história foi utilizada para difundir ideias revolucionárias que impulsionaram a sociedade para um estágio avançado e outras que utilizaram para disseminar o ódio. O poder carismático, como os demais, afeta os indivíduos, fazendo com que seja uma dominação consentida entre ambas as partes, ou seja, o dominador e o dominado. De acordo com o poder carismático, as motivações são baseadas no carisma do líder, que, diante dessa qualidade, consegue envolver muitos indivíduos, fazendo com que suas ideias sejam ouvidas e difundidas, levando força ao movimento. Entre os líderes carismáticos mais revolucionários, encontra-se Martin Luther King, que teve como eixo seus ideais da luta contra a segregação racial enraizada nos Estados Unidos. Você pode conhecer um pouco mais da história dele vendo o Arquivo Confidencial 39, Martin Luther King, que conta um pouco mais sobre a trajetória dele. Está disponível no YouTube, no canal História e Tu. Apesar de toda a segregação que os brancos faziam em relação aos negros, Martin pregava um movimento pacífico diante deles e influenciava todos os integrantes do movimento através de discursos, utilizando seu carisma. Depois de tantos anos de sua morte, ele ainda é um exemplo a ser seguido e homenageado. Podemos ver com base em diversas notícias, como por exemplo, eu homenageei Martin Luther King no cinquenário de sua morte, que foi publicado em 2018 no G1, trazendo um marco histórico que ele foi e até hoje deve ser lembrado nos Estados Unidos e em todo o mundo, assim deixando seu local de morte um museu para que a história não seja esquecida. O poder tradicional, segundo Weber, é o tipo de dominação que é perpetuado de geração em geração por seus costumes e crenças inquestionáveis, influenciando a cultura, as relações e o modo de pensar das pessoas. Nesse tipo de dominação, a obediência se dá pelo hábito. Dentre as instituições que fazem uso desse tipo de poder está a própria Igreja Católica, que faz uso do poder dado a ela pela fé dos religiosos. Racional legal é o tipo de poder onde as decisões e ações são fundamentais em leis, regulamentos e procedimentos estabelecidos. A autoridade é exercida por indivíduos que ocupam posições de poder dentro de uma estrutura hierárquica, como governos e instituições públicas. Um exemplo de uso desse poder é o atual governador da Paraíba, João Azevedo.